bem os alunos aí? Boa tarde, terceiro ano. Espero que sim, que vocês estejam todos empolgados para a nossa aulinha de ciências de hoje à tarde. Bom, estamos aí falando sobre o quê? O ar no planeta Terra, né? Nós estamos trabalhando sobre o planeta Terra. Então, vamos iniciar fazendo as correções da nossa atividade da página 60. Na primeira questão, está dizendo assim: hoje, a aula de Luísa na escola foi sobre o ar. Ela chegou em casa bastante animada e contou tudo o que aprendeu da importância do ar. Agora é sua vez. Sublinhe apenas as situações que dependem do ar para acontecer. Então, observe bem que nós já comentamos bastante sobre isso, tá bom, crianças? Letra A. Movimentar as velas do barco? Sim. Então, letra A, vocês devem sublinhar. B. Empurrar o carrinho de brinquedo? Não, o A não tem essa função. C. Movimentar o catavento? Bom, vocês tiveram a prova disso, que sim. Então, letra C também sublinha. D. Distribuir folhetos nas casas? Lógico que não, o vento não é usado para isso, né? E. Fazer um balão subir? Sim. Então, está correto, certo? Então, sublinhamos o quê? Letra A, letra C e letra E, tá certo? Ok? Então, um tempinho para que vocês possam estar conferindo essa questão e corrigi-la. Para a gente poder mudar para a segunda questão, tá? Certo? Bom, crianças, nós temos também que ter cuidado ao brincar, né? Usando o vento, por exemplo. Quando vocês brincarem de soltar pipa, teriam cuidado de não usar cerol, né? Porque você pode estar causando um grave acidente, tá certo? Bom, então a segunda. Observe as fotografias a seguir. Aí tem as imagens, vocês observaram no livro, tudo direitinho. Letra A. O que as pessoas estão fazendo, né, para preparar o balão para voar? Bom, olha só aí. Elas estão aquecendo o ar para encher o balão. Lembrando que o ar quente, um ar leve, torna o ar mais leve. Ou seja, quanto mais quente, mais leve o ar fica. Tá certo? Letra B. Por que isso é necessário? Bom, porque o ar quente se expande e faz o balão subir. Foi o que eu acabei de falar, né? O ar, quanto mais quente, mais leve. Tá certo, crianças? Então, corrijam um tempinho para que vocês possam estar conferindo. Bom, então, continuando, né, sobre as brincadeiras com ar. Nunca empinar pipa em telhados e lajes, né? Pois o movimento de extração pode cair, tá certo? Bom, então agora vamos falar um pouquinho sobre a atmosfera, que nós falamos sobre o ar atmosférico, né? Então acompanhe aí um pouco essa revisão do ar para a gente poder finalizar. A camada de ar que envolve a Terra é conhecida como atmosfera, que átomos quer dizer igual a ar e esfera, que é a esfera terrestre. A atmosfera pode ser dividida em 5 camadas: a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a ionosfera e a exosfera. Mas a gente vai ver um pouquinho só sobre a troposfera, tá bom? Bom, é a camada mais próxima da crosta terrestre, na qual estão imersos os seres vivos de hábito terrestre, que somos nós. Esta camada tem aproximadamente 80% do peso atmosférico, ou seja, é onde o ar está concentrado. Esse nome, né, troposfera, significa turbulenta, ok? Certo? Bom, então vamos à segunda parte. O ar atmosférico é formado por uma mistura de vários compostos químicos, né? Principalmente por nitrogênio, né? Que nós falamos na aula, nós temos o quê? O nitrogênio, o oxigênio e o gás carbônico, né?
Então, eu vou ler um pouquinho para vocês conheçam um pouquinho dele, né? O oxigênio, que é representado pelo O2, em menores quantidades, é também formado por gás carbônico, né? E temos outros gases, como o metano, o óxido nitroso, né? O vapor de água, por fim. Fazem parte dessa mistura em pequenas quantidades, né? Os gases nobres também, tem outros gasezinhos, viu, criança? São vários nomes de gases. O hélio, o criptônio, o xenônio, né? E outros que a gente não precisa estar estudando, somente para que vocês tenham conhecimento de nome, tá? Além de micróbios e impurezas, tudo isso está no ar. Nós estamos vivendo aí um momento, né, de pandemia, que nós temos um micro-organismozinho, né, que é do coronavírus, que ele também pode ser transmitido pelo ar. Então, devemos cuidar muito bem do nosso ar, tá? Cuidar muito bem dele. Então, a água e o gás carbônico presentes no ar absorvem parte dos raios infravermelhos emitidos pelo Sol, que são responsáveis pela retenção da energia térmica na atmosfera, juntamente com o gás metano e o óxido nitroso, deixando o planeta aquecido e possibilitando a existência de vida na Terra. Bom, então, o que eu quero com isso? Que vocês observem que todos esses gases, eles são importantes para permitir que nós, seres humanos, tenham uma vida mais saudável, né? Que a gente consiga sobreviver aqui neste planeta, tá certo? Mas para isso é importante que a gente mantenha o quê? Esse ar o mais puro possível, né? O mais puro para que nós, seres humanos, possamos respirar com, né, um ar mais saudável, tá? Nem pode ser muito quente, nem muito seco, ou seja, tem que ser um ar adequado para que possamos nos manter vivos. Bom, então, entre os elementos indispensáveis da vida, o ar é um dos principais, certo, terceiro ano? Mesmo com enorme relevância para os seres vivos, o ar tem sofrido drásticos impactos provenientes da ação, né, antrópica. As atividades humanas provocam a poluição do ar, que podem refletir enormes danos para a natureza e para o próprio homem, né? E a gente está vendo isso. A cada dia a gente está sentindo o quê? Um calor maior. Tá vendo como nós já estamos sentindo calor agora, no mês de agosto, né? Está bem mais quente. As atividades humanas, né, que provocam, né, esse calor. Então, ele diz que nos últimos anos, o que mais se destaca nos meios de comunicação são notícias relacionadas ao clima, tais como a poluição do ar, que é gerada pela queima de combustíveis fósseis, emissão de gases industriais, queimadas, entre outros. Nós sabemos que a gente vê direto, principalmente aqui, nós em Guadalupe, quando a gente liga o rádio, a gente ouve, né? O locutor falando, estão tocando fogo no bairro tal, tem muita fumaça. Aqui na minha casa tem gente gripada, tem gente que tem asma, tem gente que não pode, né, no caso, sentir nenhum tipo de fumaça. Mas as pessoas continuam esquecendo e acabam tocando fogo desnecessariamente, né, queimando entulhos em grande quantidade, que demoram às vezes o dia todo para queimar por completo, deixam lá e às vezes acabam causando algum tipo de acidente, né, queimando uma área bem maior do que a planejada por faltas de cuidado. E aí o nosso clima vai ficando bem mais quente, né? Que eu tenho certeza que vocês estão estudando isso um pouquinho lá em geografia, né? Bom, e nós temos que tomar cuidado, né, com isso. Quais são os cuidados que nós devemos ter? O primeiro deles é não tocar fogo, não sair por aí tocando fogo em qualquer lixo, em qualquer lugar, qualquer hora, principalmente próximo das casas, onde, né, existem as pessoas, né, que pode estar causando algum mal à saúde, tá? Então, pense bem nisso. Isso tem provocado o aumento das temperaturas globais, né, o efeito estufa que vocês vão ver mais na frente, elevação dos rios, dos oceanos, ou seja, a gente vê direto, de vez em quando no jornal,
Ah, tem onda de tantos metros, sei nem quantos metros, né? Ressaca no Natal. Vocês são crianças, mas de vez em quando vocês ouvem isso, né? Entre outros que estão relacionados. Diante da situação, é preciso que a sociedade atual tome atitudes rigorosas em relação à poluição do ar. Existem inúmeras dicas corretivas e preventivas para tentar amenizar esse problema, dentre elas. Aí nós temos aqui algumas, né? Primeiro, estipular limite dos níveis de poluição nos ambientes urbanos e rurais. Segundo, critérios rigorosos quanto às normas de emissão de gases. Bom, nós aqui em Guadalupe ainda vivemos numa cidade pequena, pacata, a gente não tem uma emissão muito grande de poluentes, né? Por quê? Nós não temos fábricas, né? Mas nós temos os carros aí na rua, né? Não são tantos como nas grandes cidades, né? Tem cidades que a gente não vê a luz do sol, né? Durante o dia. Por quê? Porque é uma nuvem de poeira, de fumaça, de poluição que é muito grande, né? Então, terceiro pontinho, monitoramento, né, periódico das fontes poluidoras. Quarto, incentivar o uso de tecnologias menos poluentes. Quinto, uso de equipamentos que reduzem os níveis de gases emitidos, dos quais podemos citar, né, catalisadores, automóveis, filtros, né, das chaminés, das indústrias. Isso aqui tudo vale para as grandes cidades, né, para que vocês conheçam que é necessário que se use isso nas grandes cidades. Monitorar, né, constantemente lugares onde são depositados resíduos sólidos para que não haja incêndios, né, como os lixões aqui. De vez em quando a gente vê incêndios, não é isso? Vocês verem em grandes incêndios, queimando tudo, queimando roças, queimando muita coisa. Então é importante que a gente sempre observe esses lugares. Controle diário da quantidade do ar, promover o reflorestamento de áreas degradadas. Isso é importante que vocês aprendam que a gente deve sempre plantar uma plantinha, né? Elaboração de projetos de caráter preventivo contra possíveis poluições atmosféricas de grande proporção. Controlar as queimadas, lavouras, pastagens e florestas, né? Isso tudo é algo que deve ser feito em grande escala. Evitar o uso de agrotóxicos, dando preferência para o controle biológico, prevenção de florestas naturais, preservação, né, no caso, implantação de sistema de transporte coletivo de qualidade, né, que no caso a coleta do lixo precisa ser feita semanalmente, e criação e expansão de áreas verdes nas áreas urbanas, como praças arborizadas, parques ecológicos, jardins e etc. Bom, então isso foi escrito pelo Eduardo de Freitas, né? Ele é um professor graduado em geografia. Bom, o texto dele, né, é muito interessante porque ele revisa tudo isso que a gente viu nessa unidade 4, né, sobre o ar, os cuidados que nós devemos ter com o ar, né? Tudo isso aqui são cuidados, tanto para as grandes cidades como para as cidades pequenas. Aqui na nossa cidade, o que nós devemos tomar cuidado? De não jogar o lixo em qualquer lugar, porque o lixo jogado solto por aí pode vir alguém ou ele simplesmente aquecer, já que o nosso clima é muito quente, e aí pegar fogo e ser um fogo descontrolado, né? Que possa vir poluir grande parte do nosso ar. Então, devemos ter esse controle, observar também, né? Cuidados que a gente deve ter o quê? Não cortar as árvores próximas da nossa casa, para que a nossa casa, o nosso lar, o nosso bairro fique tão quente, né? Então, tá certo? Bom, então, criança, então preste bem atenção nisso, tá certo? Não esqueçam dos cuidados que devemos tomar com o nosso ar, principalmente por quê? Porque se nós não tivermos um ar puro, nós podemos ficar doentes, né? Ter algumas doenças respiratórias, como a asma, né? Alguns tipos de gripe. E isso não
é bom para a nossa saúde, né? A gente está vendo aí uma doença, o coronavírus, que é uma doença que ataca os nossos pulmões. E para a gente ter uma boa recuperação, é necessário que a gente tenha o quê? Tenha um ar puro, certo? Bom, então finalizamos a nossa aulinha, a nossa revisão. E eu quero que vocês façam de tarefa a página 62 e a página 63, tá bom? E até a nossa próxima aula. Beijo!